Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou deixar aqui as correções das tarefas 17, 18 e 19 gravadas, tá bom? Vamos lá, então, para a tarefa 17. Compartilhar aqui com vocês. Então, a tarefa 17 é oposto e inverso de números racionais. Vamos lá, então. É na página 119. Lembrando, pessoal, o que é o oposto e o que é inverso, né? Cuidado para não confundir, né? O oposto a gente troca o sinal. Se está positivo, fica negativo, e se está negativo, fica positivo, né? Agora, o inverso, a gente inverte o número, né? O número que está embaixo, ele vai para cima, e o número que está em cima, ele vai para baixo, tá bom? Então, vamos lá. Calcule o oposto de menos 0,49. Muito fácil. O oposto é mais 0,49, tá? Então, resposta mais 0,49. Então, o oposto, pessoal, é só trocar o sinalzinho, né? No 2, represente o simétrico do oposto. Galera, simétrico é a mesma coisa que oposto, tá? Então, aqui, ó, eu posso trocar essa palavrinha simétrico pela palavrinha oposto, que é a mesma coisa. Então, ele está perguntando assim, quem é o oposto do 2,6? Olha, ele falou duas vezes a palavra oposto, né? Então, o oposto do oposto acaba voltando para o próprio número. Então, aqui, começando com 2,6, ó. 2,6, né? Quem é, ó, o oposto dele? Ó, o oposto é o menos 2,6. Agora, ele quer o oposto do oposto. Ou seja, eu vou pegar novamente o oposto, ó. Agora, o oposto do menos 2,6, a gente retorna para o mais 2,6, tá? Certo? Então, a resposta, o oposto do 2,6 é o próprio 2,6. Tá joia? Bem facinho, né? A terceira. Na terceira. Opa. Determine o inverso do inverso. Então, eu vou inverter o número e depois eu vou inverter de novo. Eu vou acabar voltando para o número, né? É igual a ideia do oposto. Então, aqui, eu tenho 13 quintos, né? Então, 13 quintos, ó. 13 quintos. Vou pegar o inverso do 13 quintos. O que é o inverso? O inverso inverte os números. Vou pegar o inverso dele, né? Não troca o sinal, tá? Ele continua positivo. O que troca o sinal é o oposto. Então, ó, o inverso vai ser 5 sobre 13. Só que ele quer dois inversos, né? Então, eu vou pegar o inverso novamente. Tá? Estou pegando o inverso do inverso. Eu acabo voltando para o próprio número, né? Porque eu girei e girei de novo. Então, o 13 vai para cima, o 5 vem para baixo. Então, a resposta é o próprio 13 sobre 5. Joia? Essa é a resposta. Número 4. Represente na reta numérica dois números racionais ou simétricos. Né, pessoal? A gente está trabalhando com os números racionais, né? Lembrando que os racionais, ele pode estar na forma decimal ou na forma de fração, tá? Então, aqui um racional, ele pode estar na forma decimal ou na forma de fração. Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é definir qual que vai ser a nossa unidade, tá? Ou seja, a distância do 0 até 1. Quantos risquinhos a gente vai colocar na nossa unidade, ó? Então, eu posso colocar 5, 10, vou escolher aqui. Vou dividir a minha unidade em 5 partes, tá bom? Ou seja, a cada 5 risquinhos eu coloco um número inteiro. Então, aqui, começando do 0.
1, 2, 3, 4, 5. Ó. Aqui eu vou colocar o mais 1. Tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o mais 2. Tá? Agora os negativos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, de 5 em 5, eu coloco um número inteiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Jefferson, por que você escolheu 5? Tanto faz, pessoal. Poderia ter escolhido 10, dividir a minha unidade em 10 partes iguais, tá? Eu escolhi aqui dividir em 5. Aí ele pediu para a gente colocar um número racional e o seu simétrico. Então, como eu dividi aqui a unidade em 5 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada pedacinho desse aqui vale 1/5, né? Porque eu dividi ela em 5 partes iguais. Aí eu vou escolher aqui qualquer fração aqui. Por exemplo, vou escolher aqui, ó. Aqui, ó. Que fração que está localizada nesse pontinho aqui, ó? Vamos contar, ó. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5. Aqui estaria o 7/5, né? Então, aqui, 7/5. Joia? Agora ele quer positivo, né? Ó, 7/5. Agora ele quer o simétrico dele, né? Tá lá do lado dos negativos, né? Então está a mesma distância do zero, o simétrico. Então, ó, eu contei quantos risquinhos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei 7 risquinhos. Agora para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Aqui está o menos 7/5. Tá bom? Então, aqui, ó. Tá o número racional e o simétrico dele. Tá joia? Número 5. Determine o inverso de 1/5. Muito facinho, né? Só você inverter os números. O 5 vai para cima, ó. O 5 vai para cima. E o 1 ele vem para baixo, tá? Então, essa é a ideia de inverso. Então, vou pegar aqui 1/5. Quem que vai ser, ó, o inverso dele? O 5 sobe e o 1 desce, tá? Mas, pessoal, quando o 1 vai para o denominador, não é necessário colocar, né? Porque 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. Então, eu posso deixar aqui simplesmente como 5. Então, resposta. O inverso de 1/5 é o 5, tá? 5. E o inverso do 5 é 1/5, tá bom? Então, é a resposta. Número 6. Dado o número menos 16 terços, calcule o seu simétrico e o seu inverso. Tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, o simétrico. O simétrico é a mesma coisa que o oposto, né? Então, simétrico é só trocar o sinal. Ou seja, vai ficar mais 16 sobre 3. E o inverso, inverte os números, ó. Tá? Ele mantém o sinal negativo aqui, tá? Porque o inverso ele não troca o sinal. Mas o 3 vai para cima, o 16 vem para baixo. Então, vai ficar 3 em cima, 16 embaixo. Tá bom? Número 7. Todo número, quando multiplicado pelo seu inverso, é igual a... O que acontece quando eu pego um número e multiplico pelo inverso dele? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui o 3/4, ó. 3/4, tá? Eu vou multiplicar pelo inverso dele, que é 4/3. Aí, a gente já viu multiplicação de fração, né? Como é que eu multiplico fração? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas olha o que acontece. Quando eu faço 3 vezes 4 e 4 vezes 3, não dá o mesmo número? Então, em cima e embaixo vai ficar o mesmo número. 12 em cima e 12 embaixo. E o número dividido por ele mesmo
sempre dá 1, né? 12 dividido por 12 é igual a 1. Ah, Jefferson, isso vai acontecer sempre? Sim, porque você sempre vai ficar com o número de cima igual ao número de baixo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Se eu pegar o 2 sétimos, ó, 2 sétimos, tá? Vou multiplicar pelo inverso dele. 7 sobre 2. Olha o que acontece. 2 vezes 7, 14, ó. E 7 vezes 2 também é 14. Então, o número de cima fica igual ao número de baixo. Então, o resultado sempre dá 1. Ó, 14 dividido por 14, ó. Certo? 14 dividido por 14 é igual a 1. Tá? Então, resposta. Quando multiplicamos um número pelo seu inverso, sempre dá 1. Joia? Essa é a resposta. Número 8. Dê o oposto de 5,6 e a distância entre eles. Tá? Bom, o oposto, né? Só trocar o sinal. Então, o oposto do 5,6 é o menos 5,6, né? Agora, a distância entre eles, né? Lembrando que dois números opostos estão à mesma distância do zero. Então, aqui, vou colocar, só para a gente ilustrar, tá? Vou colocar o zero aqui, tá? Aí aqui está o mais 5,6, ó. E o oposto dele, aqui positivo, né? E o oposto dele, menos 5,6, ó. O oposto dele para cá, menos 5,6. Aí, a distância entre eles é o dobro, né? Vou pegar aqui, ó, a distância daqui até aqui, é só você somar o módulo dos dois números. O que é módulo mesmo? É a distância de um número até o zero. Então, se eu somar, ó, daqui até aqui tem 5,6 e daqui até aqui também tem 5,6, né? Então, eu vou somar 5,6 mais 5,6. Bem? Aí, quando você soma dois números decimais, ó, a vírgula embaixo da vírgula, né? Então, 6 mais 6 é 12, sobe 1, 6 mais 5, 11. Então, vai ficar 11,2, essa é a distância. Tá? Então, resposta, a distância é 11,2. Distância 11,2. Beleza? Número 9. Um decimal não exato possui oposto? O que é um decimal não exato? Vamos relembrar aqui, ó. A gente tem os decimais exatos, que são aqueles números que terminam, que têm fim, tá? E os decimais não exatos, são aqueles números com vírgula que não têm fim. Tá? Então, um exemplo de um decimal não exato, pessoal, são as dízimas periódicas, né? Lembra as dízimas periódicas? Quando você faz uma divisão e não acaba nunca, fica sempre repetindo o mesmo número. Então, esse é um decimal não exato, tá? O decimal não exato, ele não tem fim. Bom, então, um exemplo são as dízimas periódicas. Aqui, ó, uma dízima periódica, 0,2222, 3 pontinhos, tá? Isso aqui é infinito. Um número decimal não exato possui oposto? Sim, qualquer número tem oposto, tá, pessoal? Então, quem que é o oposto dele aqui, ó? Quem que vai ser o oposto? Negativo, né?
Então, aqui 0,2. Então, ó, o oposto seria menos 0,222. Só trocar o sinalzinho dele, tá? Então, a resposta é sim. Um número decimal não exato tem oposto. Joia? Número 10. Dê o oposto do simétrico do oposto de 13 sobre 4. E, em seguida, o seu inverso. Então, vamos lá, ó. Lembrando que simétrico é a mesma coisa que oposto, tá? Então, posso até trocar a palavrinha aqui, ó, oposto. Então, ó, quantas vezes aparece a palavra oposto? 3 vezes, ó. 1, 2, 3, né? Então, eu vou pegar 3 vezes o oposto de 13 sobre 4, tá? Então, vamos lá, começando pelo 13 quartos. 13 quartos. Vamos pegar o oposto dele, uma vez, ó. Então, o oposto trocou de sinal, né? Menos 13 sobre 4. Pega o oposto de novo. Ó, o oposto mais 13 sobre 4. E pega o oposto de novo. Né? Porque, ó, são 3 opostos, né? O oposto do oposto do oposto. Pega o oposto de novo. Menos 13 sobre 4. Tá? Então, esse daqui, pessoal, é o oposto, esse último resultado aqui, ó, esse último resultado é o oposto do oposto do oposto, tá? Então, menos 3 sobre 4. Aí, ele pede, ó, em seguida, calcule o seu inverso. Então, agora a gente vai calcular o inverso dele. Quem que é o inverso do menos 13 sobre 4? Ó, inverso. O inverso não troca o sinal, continua negativo, tá? E agora, inverte o número. O 4 sobe e o 13 ele desce. Tá? Então, resposta é menos 13 sobre 4, né? Que é o oposto do oposto do oposto. E o inverso dele, menos 4 sobre 13. Bom, tá aí a resposta. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode aí me escrever ou tirar na sala de aula, tá bom? É isso, vamos agora para a correção da tarefa 18. Até daqui a pouquinho.